Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Perguntas 17 a 20. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. É por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Espírito e matéria. Perguntas 21 a 28. A matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em certo momento? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito é independente da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Seria esse o fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são combinações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato, quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos revelam distintas, razão por que as admitimos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Propriedades da matéria. Perguntas 29 a 34A. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto,
enquanto o outro a acha ruim. Uns veem azul o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar a não ser pelo pensamento a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais, até nova ordem. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar. E segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Propriedades da matéria. Perguntas 29 a 34A. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma este fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Uns veem azul o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar a não ser pelo pensamento a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais, até nova ordem. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar.
e segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Espaço universal. Perguntas 35 e 36. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito, porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos.